Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar o seminário da disciplina Estágio Supervisionado 1, da professora June Marise Castro Silva. O grupo é composto por mim, Maria Fernanda, Ana Cláudia e Silvia Regina. O nosso tema é a conduta ética no serviço público. Do moralismo à ética. Durante as décadas de 1960 e 1970, o discurso político que enfatizava a moral e os bons costumes vinha associado a ideias conservadoras. Defendê-los era defender valores sedimentados na sociedade que eram tidos como essenciais à manutenção da ordem estabelecida. Por um outro lado, os que abraçavam ideias progressistas ou de mudança social tendiam a entender essa ênfase como um moralismo antiquado, sem muito propósito, especificamente como uma forma de controle ideológico da contestação. Essa polarização deixava pouco espaço para se pensar a ética como uma importante dimensão da existência humana. Vivemos hoje um contexto diferente. De certa forma, as instituições que eram criticadas pelo conservadorismo e pela defesa de um moralismo rígido foram capazes de absorver parte das práticas e dos significados da crítica social daquele período, ainda que um tanto esvaziado de seu conteúdo. Pode-se dizer que as sociedades contemporâneas, independente das inclinações político-ideológicas, seus cidadãos têm demonstrado uma inédita abertura para refletir seriamente sobre os pressupostos éticos da ação humana. Diferentes sentidos da ética. Eu vou falar sobre o primeiro sentido, que é a ética como um conjunto de normas e valores de uma tradição social. Nesse sentido, não existe a sociedade humana que não tenha uma ética, que não tenha um conjunto de normas e valores que pretenda guiar a conduta dos seus membros. Sendo assim, não existe ser humano sem ética. E no segundo sentido, é a ética como uma área de estudo, considerada como uma ação conduzida por normas e valores sociais. A ética se mostra algo próprio de todo ser humano, pois não existe uma sociedade humana sem ética. Podemos nos restringir a dois elementos de justificação racional. O primeiro é o princípio da coerência. Segundo ele, é irracional agir contrariamente ao que se afirmou anteriormente, ser a conduta ética. E o segundo é o princípio da universalização. Por ele, se não posso concordar que todos façam o mesmo que eu, então minha conduta não é universalizável. Portanto, não se justifica racionalmente. Em outras palavras, se tomo o meu ato como uma exceção, que eu não concordaria que fosse repetido por outras pessoas, então tenho aqui um claro sinal de que se trata de um ato injustificável. O conceito de ética proposto aqui como uma conduta racionalmente justificável foi apresentado a partir de uma distinção entre o que as pessoas fazem e o que elas devem fazer. Essa distinção ela pode ser exposta também da seguinte maneira: a ética diz respeito ao que é de direito e não ao que é de fato. Pelo fato de ser relativa a como deve ser a conduta humana, uma ação para ser ética, nesse sentido, ela precisa ser justificável racionalmente. Uma dificuldade com essa concepção de ética é que muitas vezes as pessoas são levadas a agir de um modo determinado pelos desejos e condicionamentos sociais. Tanto a ética, a política e o direito dizem respeito a valores, dizem respeito ao que é considerado um bem. O bem da política é que se chama de justiça, entendida como o bem comum a ser atingido pela ação coletiva. Diferentemente da ética, a ação política sempre leva em conta o que de fato é possível fazer, dado que se trata de uma conduta que resulta do acordo e da pressão de grupos e indivíduos com pontos de vista diferentes. E o direito tem a ver com a norma garantida, em último caso, pelo recurso à força pelo Estado. Se eu não cumpro uma lei, sou passível de punição por instituições públicas. No caso da ética, é a própria consciência do indivíduo que fala, ou seja, que o censura ou elogia. A importância da educação ética ao servidor público está no fato de que sua iniciativa, no sentido de aperfeiçoar o serviço público, é fundamental para o aperfeiçoamento do Estado brasileiro, para que haja mais justiça na distribuição dos bens. É claro que só essa educação não resolve tudo. É necessário aperfeiçoar as instituições e aplicar bem as leis vigentes.
mas não se pode negar que o aprimoramento do discernimento ético do servidor público tem um grande papel na melhoria do serviço público em nosso país. Por que falar em ética da vida pública? Embora a ética trate também de ações do indivíduo em relação a si mesmo, normalmente ela refere àquilo que as pessoas fazem para outras pessoas. E a ação de uma coletividade é o assunto principal da política. Trata-se de uma dimensão essencial de nossas vidas, porque sabemos que a maioria das grandes coisas que podemos e precisamos fazer jamais seria feita apenas por nós, isoladamente, ou mesmo por um pequeno grupo. Elas dependem do amplo concerto e da sólida união de um grupo bastante numeroso. Também aqueles nossos pequenos sucessos individuais dependem também do sucesso da nossa coletividade. A política precisa de um ambiente onde se dão os acordos e conflitos entre seus membros, a vida pública, enquanto a esfera privada fazemos legitimamente distinções entre amigos e inimigos e nos permitimos agir de modo especialmente favorável em relação a quem nos é familiar, na vida pública não. Além de ser distinta da esfera das relações interpessoais, a vida pública de um servidor se dá dentro de um espaço definido também. Esse espaço de atuação pública, segundo regras e valores comuns a todos, é definido pela jurisdição de um Estado, que é tanto a estrutura política e jurídica de uma nação, quanto o conjunto das instituições que administram um país. A democracia moderna se baseia fortemente no conceito de representação e de igualdade dos cidadãos, e a cidadania incorporou os direitos sociais que garantem a participação na riqueza coletiva, de modo a diminuir desigualdades econômica e social entre os indivíduos e permitir a participação real de todos. A cidadania no Brasil ainda enfrenta o desafio de universalizar os direitos civis e fazer valer o Estado de Direito com a igualdade de todos perante a lei. Quanto aos direitos políticos, houve avanço notável, especialmente depois da Constituição Federal de 1988, com a livre organização partidária e as eleições diretas para prefeitos, governadores e presidente, além dos cargos legislativos. No campo dos direitos sociais, houve avanço também com a universalização da Previdência e aposentadoria, com a quase universalização da educação básica, com o aumento do acesso das classes mais pobres à moradia própria e com programas de renda mínima como Bolsa Família. Não se pode negar que houve avanços, mas ainda há muito o que fazer. Podemos citar como desafios do Estado contemporâneo no Brasil o desafio de aproximar o desempenho do serviço público às necessidades do cidadão, colocando as demandas públicas acima dos interesses privados de quem está ocupando um cargo público. O desafio é aumentar o grau de responsabilidade pública do Estado. Por fim, também há o desafio de enraizar na cultura brasileira as noções de igualdade fundamental de todo cidadão perante a lei e as instituições e o respeito às normas como condição para a democracia e a proteção dos direitos de todos. A conduta ética do servidor público não é apenas uma questão de comportar-se de acordo com o que é permitido. O essencial da conduta é a orientação interna que ele dá às suas ações, a motivação, o esmero, o gosto com que realiza o seu ofício para cumprir seus deveres ou para fazer mais do que a função lhe prescreve. As regras de conduta, elas nos ajudam nesse processo de escolha da melhor maneira de agir, permitindo que decidamos os caminhos adequados e nos ajudando a decidir pelas ações eticamente corretas e politicamente justas. O serviço público é uma atividade altamente profissional, é produto de uma opção, o Estado convoca seus quadros de carreira para uma dedicação plena. O servidor público, em maior ou menor escala, com frequência, depara com os problemas da condução correta de pressões e conflitos. Não há, por certo, receitas prontas para se resolver isso, mas há uma postura geral que deve ser observada com zelo. Essa postura é o decoro. É uma postura porque une a disposição interna para agir corretamente, com a aparência desse agir. Decoro, portanto, compreende não apenas a retidão de uma ação, mas também a visão que a sociedade tem dessa ação como sendo correta.
Finalmente, vamos mencionar a civilidade, que é uma qualidade, né, genericamente falando, uma disposição para tornar as relações sociais mais fluentes ou menos ásperas. Quanto mais competição e conflito existirem no contexto dessas relações sociais, mais necessária será a civilidade, especialmente quando o Estado é o mediador desses conflitos. O código de ética é um padrão que serve de guia para a conduta de um determinado grupo, um conjunto de princípios assumidos publicamente que orientam determinadas atividades de acordo com os anseios sociais por honestidade, solidariedade e correção. O código deve ser posto em relação, por um lado, com a lei e, por outro, com a moralidade, em sentido mais amplo. Em resumo, o código de ética numa entidade pública deve estabelecer um padrão geral de conduta. Algumas iniciativas da administração pública federal foram tomadas, né, desde meados de 1990, e entre elas vamos mencionar o Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo, que foi aprovado em 22 de junho de 1994, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, de 18 de agosto de 2000, o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos, em exercício na Presidência da República, de 11 de janeiro de 2002, e a Comissão de Ética Pública. Podemos destacar o ponto alto desse processo, né? Criada por decreto presidencial em 26 de maio de 1999. E é isso, muito obrigada, pessoal.